Isso na pista, aí ó, o que os moto-uber faz hoje em dia? Carrega até mala, mano. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Ah, eu quero um moto-uber, mas eu vou viajar. Aí ele pega uma mala de viagem, velho. Olha as ideias disso aí, cara. Não, olha o motorista que... Ah, não, o motorista que se lasca. Olha as ideias, cara. Olha as ideias desse louco. Dá uma bisoiada. Meu Deus do céu, não dá pra entender, mas a humanidade já era, tá? E nossa, ainda por cima uma moça que tá dirigindo ainda. É bem isso aí. É isso, hasta la vista, baby.